mais um herói da fé. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão aqui e tenho certeza de que nós vamos ser abençoados pela palavra do Senhor. Hoje eu quero falar com vocês sobre a vida de Isaac, esse herói da fé chamado Isaac. Na nossa última preleção, não é? Nós falamos muito sobre Abraão e nós pudemos vislumbrar algumas coisas sobre Isaac. Mas hoje eu quero falar especificamente dele. E a história de Isaac, ela está em Gênesis, dos capítulos 22 ao capítulo 28. E nós vamos aprender algumas coisas preciosas com esse rapazinho que tem muito a nos ensinar, se tornou um patriarca, se tornou um grande herói da fé. O nome Isaac significa aquele que ri, ou ele ri. Por quê? Porque quando os anjos foram anunciar o nascimento de Isaac, foram dizer que Sara teria um filho dali a 1 ano, Sara riu, o riso da incredulidade. E Deus, para mostrar para Sara que ele não conhece impossíveis, ele então determinou, e isso a palavra de Deus não nos diz claramente, mas entende-se que Deus é que escolheu esse nome Isaac. Por quê? Todas as vezes que Sara chamasse Isaac, com certeza ela se lembraria da sua incredulidade. Então Isaac significa aquele que ri, ou ele ri. Isso se deu, como eu disse, ao riso incrédulo de sua mãe. Ele nasceu quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90 anos. E ao 8º dia ele foi circuncidado. Nós não temos muitas informações sobre a infância de Isaac. O que nós vamos ver aqui é ele já grande e forte, não é? Se você ler comigo Gênesis, no capítulo 21, você vai ver que ele já era grande e forte para carregar o madeiro, capítulo 22, o versículo 6, tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaac, seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo e foram caminhando juntos. Então, subentende-se que Isaac já era grandinho, já era grande, para poder carregar a lenha do altar que seria construído e no qual ele seria colocado. Então, nós não temos muitas informações da infância de Isaac. Em seguida, nós vamos continuar acompanhando, não é? E nós vamos ver que quando Abraão ia matar o seu filho, o anjo do Senhor brada do céu, e Isaac não é sacrificado, um cordeiro é sacrificado no lugar dele. E alguns comentaristas dizem que esta substituição, esta ação divina, essa intervenção divina, não permitindo que Abraão matasse Isaac, foi o que ocasionou a sua conversão. Ele então, naquele momento, ele foi impactado de maneira profunda, ele teve na sua vida uma impressão muito forte acerca de Deus, e ele então se torna um crente em Deus. Isaac era um crente em Deus, ele não era perfeito, mas ele era um crente no Senhor. Ele cria, não é? O tempo foi passando, e com 37 anos, sua mãe morre, Sara morre, ela é enterrada em Hebrom, e com 40 anos ele se casa com Rebeca, que era uma prima distante que ele tinha. Depois que Abraão manda Eliezer a terra de sua parentela, não é? Buscar uma esposa para Isaac. Ele se casa com ela e ele então aceita esse casamento arranjado. Naquela época havia muitos casamentos arranjados entre famílias. Isaac aceita essa condição imposta pelo pai, casa-se com Rebeca e ele ora insistentemente por ela, porque ela também era estéril. É interessante isso. Sara era estéril, Rebeca era estéril e Raquel era estéril. É interessante, não é? Deus, quando ele está na condução de todas as coisas, ele planeja tudo. Então Rebeca era estéril. E a Bíblia diz que ele orou insistentemente por sua esposa, porque ela era estéril. Sabe quanto tempo ele orou, irmãos? 20 anos. 20 anos orando para que Deus abençoasse sua filha, abençoasse sua esposa com filho. E ela engravidou e nasceram 2. Não é? Nasceram Jacó
e nasceram Esaú. O primogênito Esaú, ele nasce primeiro, e depois nasce Jacó. Depois disso, ele vai para Gerar, que era a terra dos filisteus, por conta da fome, que se instalou em Canaã, e lá ele mente. Abraão conta uma meia-verdade, mas Isaac mente, porque Rebeca realmente era sua esposa, mas ele diz para Abimeleque que ela era sua irmã. É interessante o exemplo, não é, irmãos? Abraão mentiu, o filho mentiu. É interessante isso. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que fazemos, porque os nossos filhos estão nos observando. E muitas vezes eles vão ser aquilo que eu sou. Eles vão falar o que eu falo, eles vão fazer o que eu faço, eles vão proceder da maneira que eu procedo. E não foi diferente aqui na família dos patriarcas. Abraão foi para o Egito, mentiu, não é? Depois ele foi também para a terra de Gerar, mentiu. E agora nós vamos ver Isaac fazendo a mesma coisa, mentindo. Mentiu e houve uma dificuldade. O rei daquela localidade, Abimeleque, mandou que ele fosse embora. Ele foi embora e depois ele teve dificuldade de relacionamento com os pastores, porque ele começou a crescer, começou a se fortalecer, começou a engrandecer demais, Deus começou a abençoá-lo demais, e ele então se torna muito rico, e houve uma dificuldade dele para com os pastores daquela localidade, e ele tem uma dificuldade, vai começar a cavar alguns poços, que foram entulhados pelos filisteus, e essa é a vida de Isaac. E ele vai morrer com 180 anos de idade. Eu quero aprender algumas lições com você, baseado nesses capítulos de Gênesis. Eu dei algum resumo, não é? Eu dei um breve resumo para você acerca de Isaac, mas eu gostaria de pensar com você agora, e Deus falou no meu coração hoje 4 lições acerca de Isaac que eu quero compartilhar com você. Eu aprendo algumas coisas muito importantes com esse homem que não foi perfeito. Ele errou muito. Ele cometeu muitos erros. Deus, quando olha para mim e para você, Ele sabe que nós vamos errar. Nenhum de nós é perfeito aos olhos do Senhor. Ele sabe disso. Nós estamos caminhando para a perfeição. Seremos um dia, mas ainda não somos. Então, quando Deus olha para nós, Ele sabe que nós vamos falhar. Mas eu quero aprender com Isaac, não falar ou não me ater aos erros dele, porque ele errou muito, mas eu quero me ater a algumas lições de Isaac. A primeira coisa que eu aprendo com Isaac está no capítulo 22, 6 a 9. Por favor, Gênesis 22, 6 a 9. Veja só o que nós vamos aprender com a palavra de Deus. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaac seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo e foram caminhando juntos. Então disse Isaac a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Havendo ele chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar, pôs a lenha em ordem, amarrou a Isaac seu filho, o deitou sobre o altar em cima da lenha. O que eu aprendo aqui, irmãos? Eu aprendo uma coisa impressionante com Isaac. Isaac é aquele que não oferece resistência ao Senhor. Você não vê Isaac correndo, você não vê Isaac chorando, você não vê Isaac gritando, você não vê Isaac com medo, você não vê Isaac reclamando, ele simplesmente se entrega, ele não oferece resistência. Ele deixa o pai amarrá-lo, ele deixa o pai colocá-lo em cima da lenha. Nessa altura, obviamente, ele sabia o que Abraão ia fazer, ele sabia que ia ser oferecido em sacrifício, mas ele simplesmente se entrega, ele não oferece resistência. Então, a primeira lição que eu aprendo: não ofereça resistência ao Senhor. A primeira lição, não é com Isaac, é de entrega total. Sabe qual é o nosso maior impedimento, irmãos, para que Deus nos use ou nos aperfeiçoe? Porque Deus também quer nos aperfeiçoar. Deus quer fazer alguma coisa em nós. Isaac não sabia, Abraão não sabia, mas Deus estava usando aquela figura, aquela ilustração, para nos mostrar algo preciosíssimo. Porque ali perto, daquela região onde Isaac ia ser oferecido como sacrifício, 2000 anos depois, Jesus Cristo ia ser pregado na cruz por mim e por você.
Abraão iria oferecer seu filho? Deus não deixou. Mas lá no Monte Calvário, Deus ofereceu o filho dele. Então Deus estava passando uma lição para nós. Isaac não sabia disso, Abraão não sabia disso. Mas observe que ele não oferece resistência. Deus quer realizar coisas maravilhosas em nós. Deus quer fazer coisas maravilhosas em nós. Deus quer trabalhar em nós. Deus sabe exatamente o que Ele quer matar em nós. Todos nós temos alguma coisa para ser morta dentro da gente. Todos nós temos alguma coisinha para ser oferecida ao Senhor. Deus sabe o que é. Mas o maior impedimento para que Deus faça isso, sabe como se chama? Eu. Porque muitas vezes eu não quero, eu não deixo, eu não permito. Eu me comporto de uma maneira diferente de Isaac. Isaac não oferece resistência, eu ofereço. Nós cantamos isso, não é? Nós cantamos isso, nós pedimos isso, nós falamos isso, mas será que nós queremos isso? Nós queremos que Deus sacrifique essa ou aquela questão que está me impedindo de servi-lo com maior seriedade? Será que nós realmente estamos nos entregando e falando, Senhor, está aqui meu coração, faça o que o Senhor quiser? Ou será que eu estou sendo resistente? Resistente nesta questão? Não, aqui não. É aquela história daquele homem que vende uma casa, ele quer vender uma casa, e ele coloca lá, vende-se, e vai lá o comprador e se interessa pela casa, e ele começa a passear, não é? E ele vai mostrando cada cômodo da casa para o comprador, mas ele fala assim, mas tem uma condição, tem uma cláusula no contrato. Qual é? Eu vendo toda a casa, menos aquele quarto lá. Como assim? Aquele quarto eu não vendo. Mas como que você vai vender uma casa e não vai vender o quarto? Está louco? Ele disse, não, aquele quarto eu não vendo. Eu abaixei o preço da casa, mas eu não vendo aquele quarto. Ele disse, não tem como fazer negócio com você. Como é que eu vou comprar a sua casa e não vou comprar seu quarto? Ele disse, não, aquele quarto eu não vendo. Por que você não vende o quarto? Ele disse assim, porque é lá que eu crio as minhas cobrinhas. Vocês estão entendendo? Quando eu abro o meu coração para Jesus, eu tenho que abrir todo, para que Ele entre e comece a modificar a minha vida. Eu não posso oferecer resistência. A Ragnar disse algo muito interessante no louvor, não é? Que muitas vezes nós estamos usurpando. Nós queremos que o velho homem volte à tona. Muito interessante, nós não conversamos, mas tem tudo a ver com o que eu estou falando. Muitas vezes o nosso velho homem está lá, e vez ou outra eu quero lançar a mão dele. Então é o seguinte, não ofereça resistência. Deus está falando ao seu coração, é aqui que eu quero trabalhar na sua vida. É aqui que eu quero trabalhar na sua vida. Essa área da sua vida está mal resolvida. Então, Senhor, entra. É assim? Ou, Senhor, vamos conversar melhor, Senhor. Aqui não, aqui é difícil. Não dá. Veja só o que a palavra de Deus nos diz. Atos 21, 13. Atos 21, 13. Paulo vai dizer assim, então Paulo respondeu, que fazeis chorando e magoando o meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Paulo é aquele que disse assim, Senhor, eu estou aqui, todinho, sou teu. Faz o que o Senhor quiser. Nós temos sido assim, irmãos. Estamos cheios de quartinhos trancados. Estamos ou não estamos? Cheio de áreas da nossa vida que nós insistimos em não tocar nelas. Porque ali não vai ser fácil. Nós oferecemos resistência. Deus quer trabalhar em nós. Deus quer nos mudar. Deus quer nos aperfeiçoar. Mas ali não. Infelizmente tem sido assim. E aqui eu não estou dizendo que é vocês. Somos nós. Nós estamos cheios de quartinhos fechados. Eu quero e me incluo. Vamos orar a Deus para que Deus nos dê coragem de abrir os nossos quartinhos para o Senhor. Não oferecer resistência para Ele.
Igual Isaac. Isaac se entregou. Gente, pense comigo. Um menino agora, ele percebe, o sacrifício sou eu. Eu é que vou ser oferecido aqui. E ele não faz nada, ele não tem resistência, ele se entrega. E Deus então não permite, os irmãos já sabem a história. Vamos ler mais um texto? Salmo 57, versículo 7. Salmo 57, versículo 7. Veja só o que a palavra de Deus nos diz. Resoluto está o meu coração, Deus. Resoluto está o meu coração. Cantarei, sim, cantarei louvores. A tradução que diz assim: preparado está o meu coração, ó Deus. Meu coração está aqui, Senhor. Olha, tudo aberto, tudo aberto. Entra onde o Senhor quiser. Muda o que o Senhor precisar mudar. Eu não ofereço resistência. Eu me rendo. Que o Senhor seja louvado. Essa é a primeira lição que eu aprendo com Isaac. Não ofereça resistência ao Senhor. Mas eu aprendo uma outra coisa interessante com Isaac. Quando ele olha ao longe, quem é que está chegando com o servo de Abraão? Eliezer? Rebeca. Já havia um acordo entre as famílias. Ele agora então toma Rebeca e aceita Rebeca como sua esposa. Não a conhecia, ele não teve um período de namoro, mas ele confia no plano de Deus. Ele aceita as imposições do seu pai. Ele se submete mais uma vez ao que o seu pai quer. Ele procura agora, é a segunda lição que eu aprendo, ele entende, não é? Quais são os planos de Deus para a vida dele. Então eu quero compartilhar isso com você. Entenda quais são os planos de Deus para você. Gênesis 24, versículo 67. Você pode ler comigo? Gênesis 24, versículo 67. A palavra do Senhor nos diz assim: Isaac, pois, trouxe Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, tomou-a, e ela lhe foi por mulher, e ele a amou. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Ao ver Rebeca, Isaac aceita o plano de seu pai, que na verdade era o plano de Deus. Você sabe qual é o plano de Deus para a sua vida? A pergunta que eu quero fazer é: na igreja, você sabe o que é que Deus quer de você? O que você tem feito para o Senhor é o que Deus quer que você faça para o Senhor? Você está dentro da vontade de Deus? Você sabe qual é o plano de Deus para a sua vida? Você sabe para que o Senhor te chamou? Se você sabe e não está obedecendo à voz do Senhor, você precisa se colocar diante de Deus e conversar com Ele. Não adianta você fazer algo que o Senhor não quer que você faça. Qual é o plano de Deus para você? Isaac aceita, é Rebeca. Deus quer Rebeca para ser minha esposa, eu vou crer em Deus e eu vou cumprir o plano de Deus. E ele fez isso. E depois que ele fez isso, que ele propôs no seu coração obedecer ao seu pai, a palavra de Deus vai nos dizer aqui no versículo 67 que ele amou a Rebeca, ou seja, parece que como uma recompensa da obediência. Ele se predispõe a obedecer e Deus coloca no coração dele amor por Rebeca. Todas as vezes que nós nos disponibilizamos para Deus e que nós ouvimos o chamado de Deus e que nós nos colocamos à disposição de Deus, de alguma maneira isso traz bênção para a minha vida. É interessante que antes de ir para o ministério, ser pastor, eu tentei fazer outras coisas. Eu tentei, irmãos. Eu tentei me dedicar ao mercado da publicidade, eu trabalhei com isso a minha vida toda. E eu tentei montar uma empresa para mim de sinalização, de propagandas, não é? Tentei, tentei entrar dentro de uma gráfica para trabalhar como arte finalista. Eu era freelancer, então eu fazia aqueles tabloides de ofertas de supermercado, aqueles tabloides que você pega no supermercado, eu fazia aquilo. Eu tinha clientes em Divinópolis. E eu tentei adentrar esse mundo, não é? Esse mercado competitivo. E eu quis fazer isso, mas Deus não permitiu. Não era para isso que Deus estava me chamando. Chegou um momento
Deus me esperou 23, 24 anos da minha vida de cristão, me preparando, me treinando, mas quando chegou o momento, Deus disse, sai daí, sai do seu trabalho, sai do seu emprego e vem me servir. Eu não entendi, não compreendi os planos de Deus, tentei ainda, não é, adentrar nesse mercado, tentei trabalhar com isso, tentei montar a minha empresa, mas é incrível, não dava certo, até que eu, conversando com a minha esposa, nós resolvemos obedecer o chamado de Deus. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A partir daí, eu não tive mais frustrações, eu não tive mais nenhum tipo de preocupação, porque o meu trabalho era muito instável. Quando eu disse, Senhor, eu estou aqui, o Senhor quer que eu sirva o Senhor, eu vou servir, vou confiar em Ti, não vou me preocupar com nada, não quero me preocupar com dinheiro, com absolutamente nada, eu quero simplesmente servir o Senhor. Meus irmãos, isso já tem, quanto tempo, meu bem? 10 anos, 10 anos, a partir do dia em que eu disse, eu vou servir o Senhor. Foi a melhor coisa, a paz que eu sinto no meu coração, de saber que eu estou cumprindo aquilo para o qual eu fui chamado. Eu entendi, Deus me chamou para isso. Para ser um pastor, para estar à frente da igreja. Eu entendi isso. Meus irmãos, que alegria, que felicidade Deus tem trazido para o meu coração. É fácil? Não. É muita responsabilidade? É. Fazer o trabalho de Deus com seriedade exige esforço, exige dedicação, exige renúncia, abnegação, exige. Mas é incrível como que Deus reverte isso em bênçãos para o seu coração. Então, quando você está, Senhor, o Senhor me chamou para isso, então eu estou aqui, eu vou te servir, eu entendo, o seu plano para mim é esse. Então, pronto, vou cumprir o seu plano. Meu irmão, que coisa maravilhosa. Então, na igreja, o ministério que você exerce na igreja, Deus te chamou para isso? Amém, glória a Deus por isso. Não chamou não? Então pergunte para o Senhor. Senhor, o Senhor quer o que de mim? O que o Senhor quer de mim? Aonde o Senhor quer que eu trabalhe? Qual é o teu plano para a minha vida? O que o Senhor espera de mim? E Deus vai mostrar para você, irmão. Porque Deus tem um plano para cada um de nós. Veja só a palavra do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus em Efésios 1:1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 1. E depois, o capítulo 5, versículo 17. Efésios 1:1 e depois 5:17. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Paulo era o quê? Apóstolo pela vontade de Deus. Ele estava fazendo exatamente aquilo que o Senhor o havia chamado para fazer. Antes ele era o quê? Ele era um fariseu, não é? Judeu de judeus, um estrito guardador da lei, mas Deus chamou, vem ser meu discípulo e eu vou te mostrar quanto deve padecer pelo meu nome. E agora ele era apóstolo pela vontade de Deus. Efésios 5:17, por favor. 5:17. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Jeremias 29:11 diz o quê? Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Deus tem um plano para a Cida, Deus tem um plano para minha esposa, Deus tem um plano para a irmã Margarida, Deus tem um plano para a irmã Luciene, Deus tem um plano para a irmã Iranilda, Deus tem um plano para o Cristiano, Deus tem um plano para cada um de nós. Qual é esse plano? É esse. Então cumpra, faça. Aceite. Pastor, Senhor, mas eu me lembro de Ananias, aqui em Atos 9. Deus disse assim, Ananias, oi Senhor, pode falar. Ananias, eu quero que você vá lá na rua direita em Damasco, tem um homem lá chamado Saulo. Saulo? Você vai lá, ele está orando. Eu quero que você imponha as mãos sobre ele. Senhor, mas, Senhor, ele persegue a igreja. Qual era a vontade de Deus para Ananias? Que ele fosse lá falar com Saulo. Poderia ser a sentença de morte dele, mas ele persegue a igreja. Eu fico sabendo que ele fica perseguindo seus santos. Ele manda matar os seus santos lá em Jerusalém. Senhor, esse homem é perigoso. Aí Deus fala assim, vai,
porque ele é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome aos reis, aos príncipes, e eu vou mostrar para ele quanto como sofrer pelo meu nome. O que Ananias fez? Senhor, manda outro, Senhor. Manda outro, eu não. Eu não tenho tanta coragem assim não, Senhor. Manda outro. Foi isso que Ananias fez? Ananias foi lá, olhou para aquele homem cego, com medo, acuado, o imponente Saulo de Tarso, agora acuado, com medo, sem comer nada, orando. Ele chegou perto de Saulo e disse assim: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que te apareceu me mandou aqui para que você possa recobrar a vista e ser cheio do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que Ananias colocou as mãos sobre ele, caíram dos olhos dele como que umas escamas, e ele creu em Jesus e foi batizado logo em seguida. Não é? Ananias, naquele momento, ele aceita a vontade de Deus. De vez em quando, Deus vai colocar alguns desafios assim na nossa vida. Vai colocar algumas coisas meia pitorescas na nossa vida. Mas nós precisamos aceitar a vontade de Deus. Como Isaac, ele olha para Rebeca e aceita a vontade de Deus e se casa com ela. Foi um casamento perfeito? Não. Teve dificuldade? Teve. Mas ele aceitou a vontade de Deus. A terceira lição que eu aprendo também, que mexeu muito comigo. Gente, essa terceira lição falou muito ao meu coração. Olha só, Gênesis 26, 12 a 22. Gênesis 26, 12 a 22. Vou acelerar um pouco a leitura, tá bom, irmãos? Para a gente ganhar tempo, tá joia? Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu cêntuplo, e o Senhor o abençoou. E engrandeceu-se o homem, e foi-se enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. E tinha possessões de rebanhos e de gado, e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Ora, todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. E Abimeleque disse a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac partiu dali e acampando no vale de Gerar, lá habitou. E Isaac tornou a cavar os poços que se haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhes os nomes que seu pai lhes dera. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. E ele chamou ao poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, pelo qual também contenderam. Por isso chamou-lhe Sitna. E partiu dali e cavou ainda outro poço. Por este não contenderam. Pelo que chamou-lhe Reobote, dizendo: pois agora o Senhor nos deu largueza, e havemos de crescer na terra. Presta atenção, irmãos, eu aprendo algo aqui. Isaac está na terra de Gerar, aí ele vai começar a cavar os poços. O pai dele tinha cavado um monte de poços. Os filisteus foram lá e encheram de terra. O que ele faz, gente? Ele vai cavar esses poços de novo. E vai dar os mesmos nomes. Aí os filisteus vêm e falam: essa água aí é nossa. Ele sai dali e vai para outro lugar. Começa a cavar poços ali também, para poder achar água. Os filisteus: essa água é nossa. Ele sai dali e vai para outro lugar. Mas Isaac não contende com eles. Isaac não vai brigar com eles por causa daqueles poços. Eu aprendo a seguinte lição: evite a qualquer custo a contenda. Isaac tinha todos os motivos para reclamar e brigar pelos poços que foram entulhados. Ao invés disso, ele vai cavar em outros lugares até que cessa a contenda. Meu irmão, minha irmã, sejamos os elementos facilitadores numa possível contenda. Quando Isaac ele está ali, ele poderia falar assim: aqui, escute uma coisa aqui, seus filisteus. Esse poço aqui foi meu pai que cavou. Meu pai cavou esse poço. Meu pai é o autor desse poço e vocês vieram aqui e entulharam. Eu tenho todo o direito de cavar esses poços de novo. Quem vocês estão pensando que são? Mas não. O que ele faz? Ele vai para outro lugar. E aí os filisteus chegam lá e essa água também é nossa. O que ele faz, Cida? Vocês estão enganados? Vocês já me tomaram aqueles, vão tomar esse também? Não. O que ele faz? Vai para outro lugar, irmãos. De vez em quando eu ouço uma coisa que eu preciso falar com vocês. Ah, eu sou crente, mas eu não levo desaforo para casa. Tem que levar, irmão.
Se for para o reino de Deus, tem que levar. O que Jesus fala? Aquele que te oferecer bater numa face, oferece a outra. Às vezes nós temos que levar sim, para o bem do reino de Deus. Bate as mãos nas costas do seu irmão, fala assim: meu irmão, eu amo você, você está muito nervoso, eu não vou conversar com você agora, depois a gente conversa. Olha só o que a palavra, irmãos, não sou eu que estou dizendo não, querido, é a palavra de Deus. Veja só, 2 de Timóteo 2:24. 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 24. É a palavra do Senhor, querido. 2 de Timóteo 2:24 diz assim: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, paciente. Provérbios 26:20, leia comigo. Provérbios 26:20, veja só o que a palavra de Deus nos diz. Provérbios 26:20 diz assim: faltando lenha, apaga-se o fogo, e não havendo difamador, cessa a contenda. Meu irmão, seja facilitador. Quando alguém, tem aquele ditado, quando um não quer, dois não brigam, não é? Quando alguém está aí tentando de alguma maneira instigar você a algum tipo de situação, seja o elemento facilitador. O que a palavra de Deus nos diz em Mateus 5:9? Bem-aventurados os pacificadores. Não é isso? Vamos ler lá? Mateus 5:9. Mateus capítulo 5, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Romanos 12:18 diz que quando depender de mim, eu tenho que ter paz com todos os homens. Eu aprendi isso com Isaac. Isaac tinha todas as razões do mundo para reclamar: esse poço é meu. Esse poço aqui foi meu pai que cavou. Vocês entulharam o meu poço. Vocês vieram trazer terra para o meu poço. Mas não, ele saiu dali e foi cavar outro. Esse poço, essa água é nossa, Isaac. Tá bom. E nessa água aqui não houve contenda. E quando, olha que interessante, sabe o que aconteceu com Abimeleque? Abimeleque, ele começou a olhar Isaac, porque ele tinha mandado Isaac embora da terra dele. Quando ele olha para Isaac, Isaac crescendo, se tornando grande, poderoso, rico, ele começou a ficar com medo. E aí ele vai até Isaac. Isaac, vem cá, filhinho. Vamos fazer um pacto. Vamos ter uma amizade aqui, vamos ser amigos. Você não invade minhas terras, eu não invado as suas. Abimeleque estava morrendo de medo de Isaac. A Bíblia diz que ele se tornou poderosíssimo. O que Isaac faz? Agora você quer fazer paz comigo, né, Abimeleque? Agora você vem falar de paz comigo, né? Você me expulsou da sua terra. Você mandou os seus soldados entulhar lá, encher de terra os meus poços. Agora você vem falar de paz comigo, né? Agora que você está vendo aí que eu estou prosperando, que o Senhor está me abençoando. Agora você vem falar de paz comigo, né, Abimeleque? É isso que ele faz, gente? Não, ele fala: vem cá, Abimeleque, vamos fazer o nosso pacto. Vamos ter um banquete aqui, vem cá, eu estou te chamando para jantar comigo, Abimeleque. E eles se assentam ali e fazem um banquete e selam a paz. Não é? É interessante demais isso, irmãos, porque é assim que Deus age conosco. Um certo pastor, isso é apenas uma ilustração, não é? Um certo pastor, ele tinha dentro dele uma culpa, que ele não conseguia se perdoar por um ato que ele havia cometido, ele não conseguia sentir o perdão de Deus de jeito nenhum. E ele orava a Deus, e orava, pedindo a Deus perdão, mas ele não conseguia sentir paz no coração. Não sentia. Quando foi um dia, ele chegou perto do Senhor, não é? Ele havia cometido um pecado gravíssimo. E ele chegou perto de Deus num sonho. Ele dormiu e sonhou que estava conversando com o Senhor. E ele falou com Deus assim, é claro que é só uma ilustração, mas ele falou assim: Senhor, eu queria te fazer uma pergunta. E o Senhor, pergunte, por que o Senhor não perdoa o meu pecado? E o Senhor olhou para ele e disse assim: que pecado? Que pecado? Nem sei do que você está falando. Para mim, você não cometeu pecado nenhum. Aí eu me lembro do que diz Miqueias 7,19, que o Senhor pega o nosso pecado, lança lá nas profundezas do mar, e deles não
Se lembra? Tem um irmão na primeira igreja que disse assim, pastor, ainda coloca uma plaquinha lá assim, ó, não pescar. Proibido pescar. Porque é assim que Deus nos trata. Me diz uma coisa, todas as vezes que você ajoelha e pede perdão de Deus e levanta bem, tranquilo, é porque Deus esqueceu. É porque Deus esqueceu. Porque Deus quer ter paz com você. Porque a Bíblia diz que Deus é Deus de paz em todas as igrejas. Então, Isaac é aquele que vai pacificar. E encerrando, Gênesis 27, 27 a 29. Já estou encerrando, irmãos. E ele se aproximou e o beijou. E seu pai, sentindo-lhe o cheiro das vestes, o abençoou e disse, eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou, que Deus lhe deu o orvalho do céu, e dos lugares férteis da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, nações se encurvem a ti, sê senhor de teus irmãos, e filhos da tua mãe se encurvem a ti. Sejam malditos os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Olha só o capítulo 28, por favor, de 1 a 4. Isaac, pois, chamou Jacó e o abençoou, e ordenou-lhe, dizendo, não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar e te multiplicar, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, e a ti e a tua descendência contigo, para que herdes a terra das tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Gente, eu aprendi algo com Isaac aqui. Eu disse que Isaac cometeu alguns erros, e um erro dele foi ter preferência por filhos. A Bíblia diz que Isaac amava Esaú, e Rebeca amava Jacó. Isso é errado. Família que tem preferência por filhos, não é? Que Deus nos livre disso. Mas ele teve. Mas, os irmãos já sabem da história, Jacó o enganou e pegou a bênção da primogenitura de Esaú. Mas depois ele vai entender isso. Ele vai compreender que aquilo era plano de Deus. Isaac é aquele que olha para o futuro. Ele olha para frente. Naquele momento ele não está entendendo nada, mas ele sabe que Deus está no controle. Porque aqui no capítulo 28, de 1 a 4, ele agora está entendendo que realmente era isso que Deus queria. E ele então diz, você vai ser uma multidão de povos. E aqui no capítulo 27 ele diz, os que te amaldiçoarem serão malditos, e os que te abençoarem serão benditos. Aí eu fico pensando uma coisa, né? Ele falou isso há 4.000 anos atrás, gente. Agora você olha para a nação de Israel hoje. Olha para a nação de Israel. Joelma já foi lá, não foi, Joelma? Olha para a nação de Israel. 20.700 quilômetros quadrados, que é a extensão de Israel. É pequenininho. Menor do que o estado de Sergipe. Mas é um povo que ninguém consegue derrotar. Ninguém. E é interessante que Deus preparou uma superpotência para ser o principal aliado de Israel. Quem é? Os Estados Unidos. E olha, não vou falar para você que é coincidência. Olha como que os Estados Unidos é abençoado. Não é? Agora, todas aquelas nações que querem destruir Israel são amaldiçoadas. É guerra, é fome, é injustiça social, é opressão, é escravidão. O que é isso? É o Isaac que abençoa há 4.000 anos atrás, olhando para o futuro. E agora nós estamos vendo o cumprimento dessa profecia de Isaac. Em 1948, não é? O povo de Israel volta para a Palestina. Eles se estabelecem novamente na Palestina. Então eu queria que nós entendêssemos isso. Às vezes, nós vamos orar a Deus, nós vamos falar alguma coisa com Deus, mas nós temos um problema. Nós somos muito imediatistas. Nós queremos tudo para ontem. Mas na maioria das vezes, é lá na frente que nós vamos colher o fruto da nossa fé. Isaac é aquele que olha para o futuro. Meu irmão, olha para o futuro. Você planta hoje, você rega hoje, você faz
todo o processo hoje, mas não há garantia de que você vai colher hoje. É por isso que nós estamos lá naquela penitenciária pregando o Evangelho. Muitos dizem que não vale a pena, que não dá certo, que não dá resultado, que é isso, que é aquilo. Mas Deus sabe a semente que isso vai produzir. Deus sabe se lá na frente nós vamos ter pessoas sendo abençoadas, pessoas mudando de vida, pessoas experimentando algo novo na vida. Nós estamos plantando uma semente hoje com o olho no futuro. Você está educando seu filho hoje, preparando ele para o futuro. Não é? Nós temos aqui na igreja um vasto ministério infantil hoje, graças a Deus. E temos alguns aqui que vêm aqui na frente e oram maravilhosamente bem. Um deles é o Augusto, né? Que ora maravilhosamente bem. Aí tem o Caio, aí tem o Tiago, e tem outros que oram maravilhosamente. O que é isso? É preparando o filho para o futuro. Porque nós não estaremos sempre aqui, mas a igreja tem que continuar. E a igreja vai continuar com quem? Com os nossos filhos. Hoje você planta. E você colhe lá na frente. Olha só o que diz Eclesiastes 11:1, irmãos. Eclesiastes 11:1. Que texto maravilhoso. E eu vou encerrar minha palavra contando uma historinha, para não perder a prática, né? Eclesiastes 11:1. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Isaac, meu filho, vem cá, Jacó. Isaac diz, meu filho Jacó, vem cá. Você vai ser uma multidão de povos, Deus vai te dar a terra de Canaã, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, os que te abençoarem serão abençoados, você vai ter uma terra fértil. Está aí o cumprimento. Futuro. Não é? Então, eu aprendo com Isaac, olhe para o futuro. Não olhe para o agora. Vamos crer em Deus. Deus me mandou evangelizar, eu vou evangelizar. A pessoa é dura de coração toda a vida, mas você prega, você fala. Por quê? Porque eu creio em Deus. E eu sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós opera. Eu sei que Deus pode quebrantar aquele coração endurecido lá. Eu sei que Deus pode mudar aquela situação lá. Eu sei que Deus pode, eu creio, eu estou olhando para o futuro. Agora não está acontecendo nada, mas lá na frente vai acontecer. Me lembro o primeiro dia que eu entrei no seminário, julho de 2008. Primeira aula magna no seminário. 22 alunos na minha sala. Aula magna, lançando o seminário. Quem prega, pastor Adilson Neres, da PIB de Nova Serrana. Um culto maravilhoso, lançando o primeiro dia de aula no seminário, 2008. E eu disse assim, nossa, até eu chegar lá na frente, até eu ser um pastor, é muito chão pela frente. Mas eu estava olhando para onde? Lá para o futuro. O futuro chegou, olha eu aqui. Não é? É interessante isso. Lancei meu pão lá e peguei ele aqui. Lance seu pão hoje. Qual é, ou o que é que você tem almejado para a sua família, para você mesmo? O que é que você tem? Pastor, eu tenho uma área na minha vida que eu estou trabalhando. Trabalhe. Lá na frente você pega o seu pão de volta. É isso que eu aprendo com Isaac. Meus irmãos, 5 minutinhos, eu quero contar uma historinha para vocês, que é a seguinte. Um dia um menino pegou a sua filha, um pai pegou a sua filha, e ele então segurou na mão dela firme, e ele ia atravessar uma avenida muito movimentada. Então ele chegou na rua, olhou para um lado, olhou para o outro, e atravessou a rua. Movimentadíssima rua, numa grande capital. E chegou lá do outro lado, segurando firme na mão da sua filha, né? E aí, a menininha chegou lá do outro lado do passeio e falou assim, papai, aquele prédio lá tem 10 andares. Aí o pai, como assim, filha? Nós estamos atravessando uma rua movimentada dessa, e você preocupado em contar andares de prédio? Ela olha para o pai e diz assim, sim, papai, sabe por quê? Porque o Senhor estava segurando firme na minha mão. Quando Deus segura na nossa mão, nós podemos confiar nele. Foi isso que Isaac fez. Tem um hino, né? Segura na mão de Deus e vai. Eu tenho um pé atrás com esse hino, porque quem segura costuma soltar. Então eu peço, Senhor, segura o Senhor, porque o Senhor não solta de jeito nenhum.
Não é? De vez em quando eu pego na mão da Manuela, vou atravessar, a Manuela faz assim para poder soltar minha mão. Mas não solta porque eu segurei. Mas se ela estiver segurando, ela vai na frente. Então, Senhor, segura na minha mão e vamos. Talvez seria essa a melhor forma de cantar a música. Mas aqui, deixa eu te falar uma coisa, meu querido irmão que está aqui nesta noite. Aqui, ó. Isaac confiou em Deus, não é? Deus segurou na mão dele quando ele foi levado para o altar do holocausto lá com Abraão. Ele confiou em Deus quando ele recebeu Rebeca como esposa. Ele confiou em Deus quando teve que abrir outros poços. Ele confiou em Deus quando se viu diante do engano de seu filho. Ele confiou em Deus. Ele foi perfeito? Não. Cometeu muitos erros. Mas ele também acertou. E ele nos deixa uma lição profunda de vida. Vamos confiar em Deus. Vale a pena confiar no Senhor. Ele sabe o que está fazendo. Ele está no controle da sua vida. Amém? Joia. Então ele sabe o que está fazendo. E lá na frente você vai entender. Hoje eu entendo por que as portas não se abriram para mim de trabalho, por que eu não consegui mais clientes, por que eu não consegui estabelecer a minha empresa, por que eu não consegui aquele emprego na gráfica que eu queria, por que as coisas não deram certo lá atrás. Hoje eu entendo por quê, perfeitamente. Nós vamos entender, precisamos confiar em Deus. Eu não sei por que você está passando por isso hoje, mas Deus sabe. Deus sabe. Eu quero cantar apenas a primeira estrofe do hino 322 com você. E nós vamos orar encerrando o nosso culto. Agradeço a todos. Temos um número muito bom nesta noite. Semana que vem nós vamos falar de Jacó. É o próximo herói da fé. Jacó. Gente, quanta coisa nós vamos aprender com Jacó. Quanta coisa esse Jacó vai ensinar para a gente. Não é? Então nós vamos cantar o hino 322. Por favor, primeira estrofe apenas. Hino 322, porque de vez em quando acontece isso com a gente. Não é? Aconteceu com Isaac, aconteceu com Abraão, aconteceu com Jacó, aconteceu com os grandes heróis da fé, e vai acontecer comigo e com você também. Apenas a primeira estrofe do hino 322. Põe um dó maior aí. Não, sol. Oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem mercê, Ele valerá. Ele valerá, Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Amém. Amém. Graças a Deus.